A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos de volta com mais um ensino da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início a um estudo teológico sobre o livro de Gênesis. Já quero agradecer a todos os inscritos no canal, aqueles que estão nos ajudando a compartilhar. Se os irmãos observarem, o canal ele é dividido em playlist. Tem a playlist da Batalha Espiritual, onde prometemos aos irmãos que vamos colocar vários vídeos nessa playlist. Temos a playlist de estudos diversos, estudos bíblicos diversos. E hoje vamos iniciar a playlist de estudo de Gênesis, são estudos teológicos, onde vamos iniciar esses estudos, tá certo, de livro de Gênesis. Vamos tentar aqui analisar versículo por versículo, capítulo por capítulo. O livro de Gênesis fala das coisas como elas são. O livro de Gênesis fala das suas origens. Se queremos entender hoje sobre um assunto específico, precisamos voltar à origem de como ela foi criada. O livro fala todas as origens estão contidas no livro de Gênesis, como a origem do pecado, a origem do universo, a origem da criação, a origem do homem, a origem da família, a origem dos conflitos. Tudo está contido no livro de Gênesis, para que nós possamos entender sobre qualquer assunto que estamos passando hoje, precisamos voltar às origens. Por esse motivo, o livro de Gênesis é dominado de Gênesis, por isso que dizem, no princípio, no primeiro versículo, no princípio, isso aqui é a origem, é o início de tudo. Aqui o nome do livro está contido no primeiro nome do livro, no princípio, Gênesis, a origem, o início, o começo. E Gênesis significa exatamente isso, esse início, vem falar na língua hebraica sobre Bereshit, que é o início, o começo. E a grande importância de estudarmos Gênesis é por esse motivo, de entendermos as coisas como elas são na sua origem. E o livro foi escrito por Moisés. Quando que ele escreveu esse livro? No ano de 1450 a.C. Não temos uma data precisa, mas simplesmente uma data aproximada. No ano 1450 a.C., quando ele estava ali no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E tirar esse livro do cano, tirar esse livro da Bíblia, da história, é perder o sentido de tudo, perder o sentido da criação, perder o sentido de tudo, porque o próprio livro ele contém tudo isso, as suas origens. E se nós tirarmos a origem de alguém, ali se perde, fica sem identidade. E o livro ele tem 50 capítulos. O livro de Gênesis ele contém 50 capítulos. Dentro desses 50 capítulos, nós temos duas grandes divisões. A primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, é a história primitiva da raça humana. Primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 11, a história primitiva da raça humana. E do capítulo 12 ao capítulo 50, tem uma segunda divisão, que é a história dos patriarcas. A segunda divisão, a história dos patriarcas. E dentro dessas duas grandes divisões, nós temos as subdivisões. A primeira divisão, que é a história primitiva da raça humana, a história da criação, nós temos a primeira subdivisão, que ela tem 4 subdivisões. E a primeira subdivisão, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 2, que é a história primitiva da criação, que é a grande divisão. A subdivisão, que vai do capítulo 1 ao 2, que vem falar da origem da criação e o início de todo o universo. A segunda subdivisão vem do capítulo 3 ao capítulo 4, que relata a queda do homem, ali a origem do pecado. Capítulo 3 ao 4 vem relatar a queda do homem e a origem ali, como se originou, como se iniciou o pecado na raça humana. E o capítulo 6 ao 9 é a terceira subdivisão,
que relata sobre o dilúvio. Ali vem o julgamento de Deus sobre aquele povo. Ali se iniciou o início do julgamento sobre a raça humana, sobre o pecado. E vem a quarta subdivisão, capítulo 10 ao capítulo 11, que relata sobre a Torre de Babel. Ali o início do sistema, onde o homem queria governar sem a intervenção de Deus. Ali é onde nasce o sistema, onde nascem as religiões. Essa é a primeira grande divisão e suas 4 subdivisões. Se os irmãos tiverem dificuldade, voltem no vídeo e vão anotando. Se tiver algo de curioso, faça pergunta aí nos comentários. A segunda grande divisão também ela se divide em 4 subdivisões. A segunda grande divisão nós denominamos como a história dos patriarcas. Ela é a história do povo hebreu, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Se você observou, você é um grande observador, se você tem observado, do capítulo 1 ao 11, que é a primeira divisão, é bem pouco escrito. E do capítulo 12 ao 50 é mais escritos. Por que nós denominamos duas grandes divisões? Porque, embora sendo poucos escritos, parece que tem muito mais a ser falado do que o restante do 12 ao 50. Parece que quando estudamos sobre Gênesis, parece que estudamos só sobre a criação, como foi criada, essa curiosidade das raças, dos povos, saber como foi criado. Mas é dessa maneira que nós dividimos o livro. Os estudiosos dividiram o livro. A primeira divisão e a segunda divisão. E a segunda divisão, que é a história do patriarca, nós damos início com a história, a primeira subdivisão, que vai do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 25, versículo 18, que fala de Abraão, chamada sobrenatural de Abraão, tá certo? Na segunda subdivisão, vem falar do patriarca Isaque e o nascimento sobrenatural de Isaque. Por que sobrenatural? Porque nós sabemos que sua mãe era estéril. E essa subdivisão, ela vai do capítulo 25, versículo 19, ao capítulo 28, versículo 9. E na terceira subdivisão, nós temos o patriarca chamado Jacó. É onde nós vemos ali o cuidado sobrenatural de Deus sobre a vida dele, as experiências sobrenaturais que Jacó teve. E vai do capítulo 28 ao capítulo 36. Capítulo 28, versículo 10, do capítulo 36 ao versículo 43. E por último, para encerrarmos o livro, nós temos o patriarca José, da onde saem as 12 tribos de Israel. Ali o controle sobrenatural de Deus sobre aquele jovem, sobre aquele local. E vai do capítulo 37, versículo 1, do capítulo 50, versículo 16. Não sei se está sendo complicado para os irmãos, mas deixa eu aqui fazer deixa eu fazer um lembrete, que temos duas grandes divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 a 11, que nós denominamos como a história primitiva da raça humana. Temos a segunda grande divisão, que é a história dos patriarcas, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Dentro dessa divisão, nós temos a subdivisão. A primeira divisão com sua subdivisão, vai do primeira divisão. A primeira subdivisão da primeira divisão, vai do capítulo 1 ao 2, que vem falar da origem da criação, a origem do universo. Tem a segunda subdivisão, capítulo 3 ao capítulo 4, que relata a queda do homem, o início do pecado, a origem do pecado. Vamos falar também da terceira subdivisão, que vai do 6 ao 9, capítulo 6 ao 9, que relata ali do dilúvio, o julgamento de Deus. Quer falar algo sobre o dilúvio, sobre o julgamento de Deus, vai lá do 6 ao 9. Temos a quarta subdivisão, que vai do 10 ao 11, que relata a história da Torre de Babel. Ali é a história do povo querendo ser governado sem o Deus Todo-Poderoso. Aí tem uma segunda grande divisão, só para recapitular para os irmãos não esquecer, mas volte o vídeo se você tiver dúvida. A segunda grande divisão, que é a história dos patriarcas, vai do capítulo 12 ao capítulo 50.
primeira subdivisão vem falar de Abraão, sua chamada sobrenatural. A segunda subdivisão vem falar de Isaac, seu nascimento sobrenatural. A terceira subdivisão vem falar de Jacó e as suas experiências sobrenaturais. E a quarta divisão, para encerrar, vem falar de José, o patriarca José, da onde são as 12 tribos, e o controle sobrenatural de Deus sobre a vida daquele jovem e da vida de todos que ali habitavam ao seu derredor, que vai do capítulo 37, versículo 1, do capítulo 50 ao 26. Essa é uma pequena estrutura que nós trouxemos do livro, tá certo? Vamos entrar agora nos estudos da primeira grande divisão, que é a história primitiva da raça humana, a origem da raça humana, onde se iniciou o universo, e o texto bíblico, se os irmãos puderem acompanhar na sua Bíblia. Vamos ler os 2 versículos, vamos ler apenas esses 2 versículos e vamos ficar por aqui, tá certo? E diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos 2 relatos da criação, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, ponto. Criou Deus os céus e a terra, estão criados. Mas no segundo versículo ele diz: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parece 2 relatos. Existem alguns estudiosos que creem que existe aqui 2 relatos. Entre o versículo 1 e o 2 existiu que é a doutrina do caos, né? Que é a teoria do caos, que existiu ali um intervalo, aconteceu algo entre o versículo 1 e o 2, que a terra ficou sem forma e vazia. Alguns históricos, algumas bíblias antigas vêm relatar no segundo versículo assim: e a terra ficou sem forma e vazia, devido a algo que aconteceu. E eles usam o que para sustentar essa teoria? Isaías 45:18. Isaías 45:18. Onde a própria palavra de Deus vem dizer, em 45:18, Isaías 45:18, nos diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, presta atenção, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Quer dizer, o relato de Isaías diz que a terra não foi criada vazia. Nós poderíamos colocar esse texto de Isaías aqui entre o versículo 1 e 2. Temos também Jeremias capítulo 4, versículo 23, que ele diz, para sustentar a teoria, tá certo? É teoria. Não temos como bater o martelo e dizer que foi assim. Existem muitas coisas na Bíblia que é teoria. Jeremias 4:23 diz: observei a terra, e eis que estava assolada. O que é algo assolado? Algo que sofreu alguma coisa que ficou assolada. E vazia. E os céus, e não tinham a sua luz. Aqui nós já deixa bem claro que existiu algo que deixou a terra assolada. Aí no versículo 2, antes do versículo 2, nós poderíamos também ler o Salmo 104, e versículo 30, que nos diz assim, Salmo 104, versículo 30, vem falar para nós assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O que aconteceu aqui? Aqui
envias o teu Espírito, são criados, e renovas a face da terra. Antes do versículo 1 e 2, entre esses dois, nós poderíamos também colocar Salmos capítulo 104, versículo 30, onde o Espírito Santo de Deus é enviado para restaurar a terra. Diz, a terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus, onde o Espírito foi enviado, se movia sobre a face das águas. Que nós cremos onde o primeiro missionário foi enviado para fazer esta restauração da terra, e ali começou a recriação de Deus sobre a face da terra, para que a terra fosse preparada para ser entregue aos homens. E o Espírito Santo entrou com seu poder criativo. O Espírito Santo começou a reformular. O Espírito Santo começou a recriar. Aqui nesses textos bíblicos nós temos muitos textos bíblicos que nós poderíamos colocar entre o versículo 1 e 2, como o da queda de Lúcifer, que fala lá em Ezequiel, e que fala também em Isaías. A Bíblia fala muito pouco da origem desse ser. Dizem só que ele era um anjo, foi criado. Muitos temos a relatar, e vamos, nesses nossos estudos, nós vamos falar também sobre esse anjo caiu, que perdeu o nome. Lúcifer não é nome, Lúcifer é uma qualidade, um adjetivo. Nós vamos falar um pouco também sobre esse anjo que se transformou em um ser maligno, um ser mau. E aqui nós vamos ficar por aqui, para que os irmãos venham meditar nesse pequeno ensino da palavra de Deus. Já estamos com quase 17, passando para os 18 minutos, e para que os irmãos venham mergulhar, se aprofundar. Lembre-se que precisamos voltar à origem. Nós estamos na primeira divisão, que é estudando sobre a criação. A primeira grande divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Estamos estudando primeiro sobre a subdivisão, sobre a criação de tudo, do universo. Próximo aula nós vamos entrar no versículo 3 em diante, onde vamos aprender bastante. Busque, olhe lá na playlist, o estudo do livro de Gênesis. Se você tem uma outra teoria para passar, vá lá, comente lá, que nós podemos fazer outro vídeo em cima do que você acha, não para desfazer do irmão de maneira nenhuma, mas para que a igreja seja edificada. Quando você for estudar o livro de Gênesis, peça direção ao Espírito Santo para que Deus os retorne à sua origem, como foi criado, como a criação. Precisamos do Espírito Santo para nos revelar sobre o tema, sobre o livro, porque o livro é muito bom. O livro você começar estudar o livro de Gênesis, você vai gostar bastante, não vai querer parar de estudar. Para quem gosta de estudar a palavra de Deus, eu espero que você seja um estudante eficaz da palavra de Deus, porque isso vai transformar a tua vida. Amém? Já deixo aqui o meu bom dia, agradecer a todos que estão nos ajudando, mas eu queria não só que você desse um like, eu queria que você também fosse edificado, que você também fosse beneficiado com esses estudos. Porque se você não for beneficiado, para mim não vai servir de nada. E principalmente nem para Deus, porque o interesse do canal aqui é edificar vidas para o reino de Deus. Amém? Agradeço a todos, fique na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade. Amém?